que você tem achado da cobertura da imprensa durante essa pandemia da Covid-19? Nessa avalanche de informações, clickbaits, jornalismo declaratório e o modo com que a imprensa escreve, fala e edita o tema tem sido ponto central de discussão. Um caso recente foi a morte de um voluntário brasileiro que morreu durante os testes da vacina de Oxford. No primeiro momento, a notícia deu a entender que a morte teria sido causada pela vacina. Somente dias depois, a imprensa atualizou a informação e desmentiu a relação entre a vacina e a morte do voluntário. E para falar sobre essa atuação dos meios de comunicação durante essa crise sanitária, eu converso nesse Análise de Fato de hoje, 29 de outubro, com a Gisele Soares, jornalista da FUNCAP, membro da Rede Brasileira de Comunicadores e Jornalistas de Ciência. Então, Gisele, a gente já começa aqui essa edição do Análise de Fato, querendo te perguntar como é que você avalia essa cobertura, esse papel da imprensa agora durante a pandemia da Covid-19, principalmente notando usando de exemplo, na verdade, esse caso da vacina de Oxford, né, que foi muito repercutido nas manchetes, o caso do voluntário que supostamente havia tomado a vacina e morreu, né? Isso causou um alvoroço tremendo nos comentários. Eu queria que você avaliasse como é que a imprensa tem sido no geral e principalmente nesse caso. Eu acredito que, de maneira geral, a imprensa tem tido um papel fundamental na comunicação. Eu nunca tinha visto uma cobertura tão grande de temas relacionados à ciência na grande mídia. Essa cobertura era muito restrita a meios especializados, a revistas, a meios de nicho, né? Por exemplo, a gente tem a Ciência Hoje, tem outras revistas também, como a Ciência e Cultura, que é uma revista da SBPC, já antiga, bem conhecida. Essa cobertura é super interessante também, é uma revista de ciência. Ela era muito restrita a esses meios. E hoje a gente tem visto diariamente matérias sobre ciência na grande imprensa, o que eu vejo de forma muito positiva. Mas, em relação específica ao caso do voluntário, existe uma pressa em noticiar, né, que a gente sabe que faz parte da cobertura jornalística, e eu acredito que ainda existe um pouco de falta de entendimento do processo de como a ciência é feita. As vacinas, para serem desenvolvidas, passam por várias etapas de testagem, e elas são feitas normalmente com estudos de duplo cego, significa que nem você sabe o que você está tomando se você for um voluntário, e nem os pesquisadores sabem quem tomou o quê, que isso garante uma confiança maior nos resultados, para que não haja uma influência. A gente não viu isso na Rússia, por exemplo, por isso é um dos motivos da vacina russa ter sido tão criticada, a tal da Sputnik, que foi a primeira, e essa pressa de noticiar gerou um medo e uma associação. O cara morreu, então ele tomou a vacina, mas assim, a gente só sabia que ele fazia parte do grupo de teste, né? E depois foi descoberto que alguém soltou a informação de que ele tinha, na verdade, tomado placebo, ou seja, não tinha associação com a vacina. E então, eu acredito que tem essa falta de compreensão em relação ao processo da ciência, ao tempo de desenvolvimento também. As vacinas, normalmente, demoram anos para ser desenvolvidas, né? E aí, quando a gente estava no começo da pandemia, muita gente estava, mas não tem vacina ainda, como assim? A vacina mais rápida que foi desenvolvida demorou cerca de 5 anos. E hoje está se correndo para fazer algo em torno de um pouco mais de um ano, e com toda a segurança necessária dos testes clínicos, todas as etapas de teste, o grande número de voluntários, o mundo todo se mobilizando para isso. Mas é óbvio que a população não entende o tempo da ciência, porque a grande mídia tem um papel nisso, de não ter comunicado durante muito tempo as faltas de ciência, né? Inclusive, a gente viu em grandes meios, como jornais do Estadão, por exemplo, que tinham cadernos de ciência tradicionais sendo cada vez mais minguados, né? Jornalistas que já trabalham com ciência sofrendo com passaralhos e tendo que buscar outras alternativas, ou virando freelancers em outras iniciativas, porque os campos especializados estavam cada vez mais restritos, a cobertura de ciência era cada vez mais deixada de lado. Você acha que tem
o jornalismo agora em crise, né? Cada vez menos pessoas acessando esse tipo de conteúdo, e não só por conta da vontade própria do leitor, mas por conta de paywalls. E aí você vê um caso desse voluntário, dessa manchete, a estratégia de utilizar o famoso clickbait, né? Para quem não conhece, é uma estratégia aí que a gente tem visto demais na internet, que é usar ali um trechinho muito polêmico da reportagem ou da fala de alguém, o jornalismo declaratório, que a gente também tem passado por isso, que eu quero falar com você já já, usar os clickbaits para atrair a atenção desse leitor e às vezes o leitor acaba não lendo a notícia inteira, pega só o trecho da manchete, compartilha, encaminha e aí acaba tendo um entendimento errado, né? Qual é o papel do jornalismo aí também no uso da estratégia desses clickbaits? Então, o papel deveria ser a ética, né? Em primeiro lugar, com a transmissão de informação, que é a principal missão do jornalismo, a transmissão de informação. Quando você coloca um título tendencioso, já pensando na audiência, você está falhando um pouquinho, na verdade, bastante, né, na questão ética. Assim, você está induzindo o leitor a ter uma interpretação, e sim, a gente sabe que muitas pessoas fazem o que você comentou mesmo, de só clicar e aí veem o título, às vezes nem leem o título direito e já compartilham a informação. E aí, dessa forma, a gente tem uma pandemia de desinformação também, hoje, muito compartilhada no WhatsApp, nas redes sociais. Existem, inclusive, você falou do papel dos clickbaits, mas existem alguns meios que são disfarçados de portais jornalísticos, que usam as mesmas estratégias do jornalismo e que tendem a induzir muito bem a população ao erro, porque se eu não sou jornalista, não tenho a formação, eu vou acreditar que aquilo é um portal, porque o nome é jornal, fulano de tal, e usam as mesmas estratégias de produção de notícia para compartilhar material falso. Isso Inclusive o mesmo layout, né? Mesmo layout. Inclusive usam redes sociais também para divulgar o conteúdo. E isso deveria estar sendo mais fiscalizado, mais comentado, tanto pelo governo quanto pela mídia mesmo, né? Assim, estão questionando nossa profissão. A gente já sofre bastante com passaralhos, com a crise do jornalismo, com a crise de informação. Né? Antes, os jornalistas eram considerados fontes confiáveis, hoje não são mais tão, né? Hoje a população às vezes prefere acreditar no youtuber. Eu sei que tem muitos youtubers que são sérios, que trabalham inclusive com comunicação da ciência, com divulgação científica, mas tem outros que falam ali qualquer coisa, se intitulam Doutor Fulaninho e podem induzir muita gente ao erro também, e eles têm um alcance gigante. Gisele, agora falando exatamente disso, né? Se por um lado a gente viu um pouco dessa queda dos meios tradicionais de comunicação com a credibilidade junto ao público, a gente viu muito espaço aí dado aos cientistas, né? E não só espaço dado, né? Espaços próprios dos cientistas. Eu digo aqui o maior deles, talvez, dos últimos tempos, aqui no Brasil, o Átila Yamarino, que até aparece em pesquisas de credibilidade junto ao público em relação às informações sobre a Covid-19, né? Se dá para tirar alguma coisa boa durante esse momento, é que a ciência ganhou bastante espaço sem intermediários, né? Sem a intermediação do jornalista, né? Mas os cientistas começaram a aprender a fazer comunicação também. Sim, esse sempre foi um gargalo da academia, né? Os cientistas estavam muito acostumados a fazer um tipo de comunicação muito restrita ao que se chama de pares, que são publicações em artigos que vão para periódicos e normalmente estão em inglês, então ninguém vai ler, óbvio, pouquíssimas pessoas vão ler, porque estão em um outro idioma, estão numa publicação que muitas vezes tem um acesso pago. Essa comunicação, de fato, com a sociedade é ainda bem recente. E eu acho louvável que os pesquisadores estejam começando a se atentar para isso. E eu vejo muito o movimento de pesquisadores jovens, principalmente, como o Átila, como a Natália Pasternak, que é uma divulgadora que é presidente do Instituto Questão de Ciência e que trabalham muito ativamente na comunicação nas redes sociais,
conseguiram furar bolhas. Natália Pasternak estava na segunda-feira no programa na GNT, então um programa que não tinha nada a ver com ciência. O Átila foi tema de um episódio do Porta dos Fundos, um episódio curtinho, e agora está fazendo propaganda do TSE, também conseguiu furar a bolha da comunicação da ciência, porque é uma outra preocupação também, assim, existem esses pesquisadores que trabalham com a comunicação, começaram recentemente, mas a preocupação é, será que a gente está se comunicando só para quem já tem interesse pela ciência, ou a gente está conseguindo, de fato, chegar a atingir uma parcela maior da população, né? Acho que a Natália e o Átila são dois excelentes exemplos de que, sim, os cientistas estão conseguindo chegar mais na população. Gisele, agora a gente voltando aqui para o nosso papel, eu queria falar do jornalismo declaratório, né? Quando vem o presidente da República falar sobre cloroquina, mesmo tendo várias pesquisas mostrando que a cloroquina não tem eficiência, pelo contrário, pode até causar mal. Quando vem o jornalismo declaratório e bota aspas ali de manchete, com o presidente da República, a maior autoridade do país, recomendando o uso da cloroquina, você acha que o jornalismo falha nisso? Ele induz a população a acreditar, a população essa que a gente comentou anteriormente, que só lê a manchete, induz esse público a acreditar que aquilo ali é verdade, porque o jornalismo acaba não desmentindo ali logo na manchete, e quem não vai ler a reportagem inteira vai entender como se aquilo fosse uma recomendação verídica, né? Como é que você vê esse caso do jornalismo declaratório? Eu acredito que a gente tem que ter mais cuidado com os títulos, sim. E voltando para o exemplo do voluntário da vacina, a gente viu isso também, né? Foi justamente o que aconteceu. As pessoas pegaram o título e tomaram já por uma outra associação. O cara morreu porque tomou vacina e eu não vou tomar isso. Então, acontece a mesma coisa Não, eu estou falando do caso da vacina, mas a gente está falando agora das declarações do presidente. Mas as duas coisas estão mais ou menos associadas nos títulos das matérias jornalísticas. No caso de jornalismo declaratório com discurso de autoridade, a gente tem que entender primeiro que a ciência se baseia em evidências. Então, se foi mostrado já que a cloroquina não funciona, é porque existem evidências baseadas em análises feitas em laboratório, em testes, com pacientes, de que realmente aquilo não funcionou para tratar Covid. Sim, funciona em outros casos. A cloroquina é um medicamento usado para malária. Mas quando você pega a maior autoridade do país, que é o presidente, e ele dá esse tipo de declaração, com certeza vai induzir as pessoas a acreditarem nele, né? Porque, de novo, as pessoas não entendem como é o processo da ciência, né? Que existe toda uma fase de estudos, de laboratório, de testes clínicos, para que se chegue nesse resultado. Não é o eu acho. E eu vejo muito disso também. Você não pode dizer que não funciona porque o meu tio tomou, mas talvez se o seu tio tivesse tomado chazinho de capim santo, ele também tivesse tido uma melhora, porque não existe essa associação. A associação que a gente sabe é a contrária, não funciona para tratar. Você acha que houve, nesses últimos tempos, uma sobrecarga aí de informações da imprensa em relação a Covid-19, claro que é uma pandemia que a gente nunca viu antes aqui nos nossos tempos, mas você acha que as pessoas ficaram um pouco cansadas e talvez por isso elas pegam só pedacinhos das informações em vez de lerem reportagens completas, artigos? O público cansou um pouco dessas informações mais pesadas sobre a doença? Eu não acredito que o público tenha cansado das informações. Eu acho que as pessoas cansaram da incerteza, né? Assim, aqui no Brasil a gente não teve uma medida centralizadora que fosse orientar toda a população. Ficou tudo sob responsabilidade dos estados, cada estado fazia da forma com que achava melhor. E isso também gera desinformação da população, né? Quando você vai ver, por exemplo, no jornalismo, uma declaração do presidente, depois você vai ver uma declaração do governador do estado, elas não conciliam. E aí eu vou acreditar em quem? E depois tem o lado da ciência também, que é baseado nas evidências, mas as pessoas não entendem a diferença ainda entre evidência e opinião.
Os cientistas trabalham com base em evidências, não com opiniões. Então, essa é a principal diferença no caso do jornalismo declaratório. Eu peguei aqui uma frase da professora Tatiana Ferraz, da Casper Libero, que ela falou assim: uma informação pode salvar uma vida tanto quanto um medicamento. E aí a gente tem visto, além dessas declarações sobre cloroquina, por exemplo, do presidente, uma politização da origem da doença, né? E aí tem esse discurso conspiracionista sobre a origem da doença, a vacina chinesa. E aí a gente tem pesquisas mostrando que o povo brasileiro tem 78% de intenção de tomar a vacina, mas se essa vacina for chinesa, ela cai para quase 60%. Qual é o problema da gente colocar as declarações, mais uma vez, jornalismo declaratório, sem já fazer essa desmistificação da politização da vacina, né? Como explicar isso de forma sintética, né, para a população, que a vacina, não só a vacina chinesa, mas muitos desses insumos que a gente tem consumido aqui já são chineses, né? Como desmistificar isso? É uma pergunta muito complicada de responder, porque primeiro, tudo que a gente tem em casa, tem alguma coisa com certeza veio da China. O seu celular, o seu fone de ouvido, que a gente está usando o tempo todo agora, né, nesse uso massivo de redes sociais que a gente está tendo na pandemia, no home office e tudo. Então, você dizer que não vai tomar uma vacina porque ela é chinesa não faz nenhum sentido, até porque as vacinas e os medicamentos, eles trabalham com insumos de vários países, né? Assim, então, com certeza, você tem alguma coisa na sua casa ou você já tomou que veio com algum ingrediente da China. Mas você não acha que a imprensa tem sido muito passiva nesse sentido, de não confrontar isso abertamente, não botar... Sim, eu acredito que a transmissão de informação tem falhado nessa questão da politização de vacinas. E é engraçado esse dado que você trouxe da população querer tomar vacina. A gente sabe que existe aqui, o Brasil já foi um grande exemplo de cobertura vacinal, a gente conseguiu erradicar a polio, a gente teve até 2016, a gente teve em 2016 o certificado de país livre do sarampo, e isso não existe mais porque a cobertura vacinal passou a cair. E foi a pior, se eu não me engano, em 2019, né? O número de casos aumentou bastante, e sarampo era uma doença que já não existia aqui no país, a gente tinha o certificado e está voltando porque a cobertura vacinal caiu. E quando você vê esse tipo de discurso, não vou tomar vacina porque é da China, tem um outro problema também, que você está encarando a vacina como escolha individual, e não é. A vacina nunca foi uma escolha individual, a vacina é uma questão de saúde coletiva. Além disso, quando a gente tiver disponível uma vacina para a Covid, nem todo mundo vai ter acesso. Preciso que se entenda isso também. Que vão priorizar primeiro grupos de risco, talvez profissionais de saúde ou idosos. A gente não tem certeza ainda de como é que isso vai ser feito. Mas não vai, né? Assim, não é eu não quero tomar, eu nem sei se eu vou poder tomar nesse primeiro momento, né? Não é uma escolha, é saúde coletiva mesmo. As pessoas têm que voltar a entender e aceitar isso. Assim. E funcionava muito bem quando a gente, por exemplo, era criança. Existia a campanha do Zé Gotinha, todos os pais levavam, inclusive agora a gente está em campanha também de combate à polio, da vacina, e todos os pais levavam, o Zé Gotinha era um personagem simpático e tudo, e começou-se a se questionar a cobertura vacinal com base em quê, né? A gente sabe que elas passam por todo esse processo de teste para ter uma segurança, para depois serem inoculadas na população, e é algo que a gente ainda vai discutir durante muito tempo, eu acredito, que não tem uma resposta pronta. A gente não consegue entender ainda o que está acontecendo, né? Ainda estamos digerindo, né? Gisele, agora já para a gente encerrar, nosso tempo já chegando no fim, queria que você falasse um pouco desse projeto aí que você faz parte agora, dentro da ONG SBPC, né? Que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? Fala um pouco de como isso pode ajudar a todas essas questões que a gente discutiu aqui sobre essas falhas, né, que a imprensa vem cometendo aí durante essa cobertura. Existem pesquisas que mostram que a população brasileira, a última delas é do ano passado, de 2019, de percepção pública da ciência, mostram que a população brasileira confia, sim, na ciência. E
mais de 60% da população, na verdade, mais de 70% da população confia na ciência. E acredito que a ciência traz mais benefícios do que malefícios para a sociedade, mas a gente ainda tem esse gargalo na comunicação. O projeto da SBPC é um projeto que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência não é exatamente uma ONG, é uma sociedade. Existe desde a década de 40, é uma das primeiras sociedades científicas do Brasil e trabalha muito com a popularização da ciência. Consiste em divulgação científica por meio de áudios. Então, a ideia foi a criação de um repositório com áudios sobre ciência e a gente hoje tem iniciativas do Brasil todo participando. Nesse momento são 28. O projeto começou em 28 iniciativas, são vários áudios, temos bem mais. Cada iniciativa tem pelo menos 5, 6, 10 áudios. Tem áudios sobre vacinas, sobre desinformação, sobre energia nuclear. Temos que, sim, a população se interessa por ciência e está tudo lá. E eu acho seria um link direto entre o público e os cientistas. Sim. E rádios universitárias também, que já trabalham com produção de informações sobre ciência, né, porque estão dentro de universidades, também mandaram materiais. Eu acho uma grande sacada, porque o áudio também é uma forma de propagação de desinformação, principalmente no WhatsApp. A gente viu, no caso da pandemia, aquele áudio no primeiro semestre atribuído ao então ministro Mandetta, né, e que ele mesmo desmentiu depois. Então, a ideia da SBPC é fazer um movimento contrário. Esses áudios estão disponíveis para download e para compartilhamento livre. Você pode baixar o áudio e compartilhar por WhatsApp também. Então, a ideia é exatamente essa, reunir e distribuir materiais relacionados à ciência, com foco também nas rádios comunitárias, que são grande fonte de informação em comunidades que ainda não têm muito acesso à mídia, e existem, né, comunidades mais afastadas. Na região norte tem bastante, assim, porque é uma região que tem ainda alguma falha de sinalização, né? Então, às vezes tem uma rádio poste, não tem uma emissora de TV, não tem uma rádio com uma frequência maior, mas tem uma rádio poste que tem uma inserção legal naquela comunidade. Então, o projeto também é focado para essas comunidades. Os países ainda engatinham aí para criar uma legislação que coíba mais, de forma mais eficiente, a divulgação, né, o compartilhamento de fake news. Mas, enquanto isso, a gente vai tendo nosso trabalho aqui enquanto imprensa, enquanto divulgadora científica, né? A gente vai fazendo esse papel. Gisele, eu queria te agradecer aqui para a nossa conversa. Espero que tenha colaborado bastante aí para esse debate sobre as fake news e a cobertura da imprensa durante a pandemia. Gisele, obrigado. Obrigada pelo convite. Eu acho sensacional também que mais um espaço aqui na grande mídia, né, aberto para a gente falar de ciência, e a gente está vendo como isso é importante agora. Importante demais, obrigado. O Análise de Fato volta na próxima quinta-feira, às 8 da noite, sempre depois do Giro Nordeste, que começa às 7, e em seguida, às 8 da noite, o Análise de Fato. A gente se vê na próxima quinta-feira. Você pode acompanhar essa entrevista tanto no YouTube da TV Ceará, como também no Spotify do Análise de Fato. Um abraço e até lá.